A gente vai dar início agora ao painel 4. O painel 4 é um momento especial, é o lançamento do caderno Governança da Família Empresária, o caderno do IBGC. Eu vou chamar para fazer a abertura desse painel Bruno Suassuna, coordenador do capítulo IBGC Pernambuco e diretor do Núcleo Rumo, e José Vital, representante do patrocinador master do caderno, da PwC, aqui é a PwC. Muito boa tarde a todos. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso fórum. Vamos dar início agora ao quarto painel, o último da nossa programação. Ao longo do dia, nós vimos temas como longevidade, inovação, formação do profissional e sucessão. Então, nada mais oportuno para arrematarmos essa temática do que tratarmos agora da governança da família. E, nesse sentido, nós do IBGC e do Projeto Rumo entendemos que a governança ela cabe para toda e qualquer família empresária, da mais simples à mais complexa, da menor à maior, seja grande, seja pequena. E, nesse sentido, o IBGC, através da sua coordenação de empresas de controle familiar, desenvolveu um caderno com algumas orientações e algumas recomendações, que podem ser aplicadas e utilizadas para toda e qualquer empresa familiar ou família empresária. Dentro desse processo, nós contamos com o apoio da PwC e queria passar rapidamente aqui a palavra ao Vital para falar um pouco realmente dessa motivação e do desenvolvimento desse trabalho. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite do Núcleo Rumo para também participar do lançamento do caderno aqui com vocês. A gente tenta várias iniciativas, até junto ao IBGC localmente, com os diretores aqui do capítulo, fazer atividades que desenvolvam o tema e que trabalhem no tema de governança. E a gente entende que a família empresária, a governança corporativa e a governança da família empresária é um tema relevante, porque no mundo dos negócios a maioria das empresas surge de uma empresa familiar, e isso é relevante no Brasil, relevante no mundo e, obviamente, no Nordeste, na nossa região. O caderno, ele realmente tem esse foco na família empresária. Justamente a ideia de patrocinar e incentivar essa iniciativa é justamente um pouco em linha com o que foi comentado acho que pelo Carlos Eugênio, no painel anterior, que a família organizada, também é a base de uma empresa organizada. Não adianta nada uma empresa familiar ser super organizada, se a família empresária não está bem organizada, uma coisa vai afetar a outra. E como a gente tem pouco tempo, eu pensei em como fazer essa apresentação, essa abertura, e a ideia foi começar, basicamente, a deixar claro, isso está dito no caderno, que uma coisa é governança corporativa, outra coisa é governança da família empresária. São coisas distintas, eu acho que esse é um primeiro ponto. E aí, para estimular um pouco a atenção, no próximo bloco, nesse painel, eu tentei fazer um jogo de palavras. Tive a ideia de ver algumas palavras que a gente vê no caderno da família empresária e não vê no caderno da governança corporativa. E aí, ou vê com alguma diferença de conotação. Então, por exemplo, a palavra valores ela aparece 41 vezes no caderno de governança corporativa, todas as vezes no sentido de ou bolsa de valores ou valores imobiliários. No caderno da família empresária, aparece 26 vezes, sempre no sentido de valores familiares e valores da família. A palavra emocional, que foi mencionada aqui no painel anterior, no caderno de governança corporativa ela não aparece. No caderno de governança da família empresária ela aparece 8 vezes, em vários contextos, e um deles, inclusive, citando a necessidade de inteligência emocional. A palavra conflito aparece uma vez no caderno de governança corporativa. No da família empresária aparece 12 vezes. Apenas uma no sentido de conflitos de interesse e as demais sempre no sentido de mediação, reforçando a necessidade de evitar e controlar
os conflitos, que é sempre mais fácil lidar com eles antes do que eles ocorram. A palavra maturidade, 0 vezes na família no caderno de governança corporativa. No caderno da família empresária aparece 7 vezes, tanto no sentido da empresa, quanto no sentido de características pessoais, tanto relacionados a familiares, quanto também relacionados a executivos que vão trabalhar no contexto de uma empresa familiar. Outras palavras interessantes que eu destaquei, eu fiz aqui uma certa miscelânea, porque aparece várias vezes, algumas vezes uma única vez, outras vezes mais de uma. São as palavras emoção, rivalidade, apego, orgulho, ambiguidade, conciliadora, aglutinadora, autoestima, amor, autoconfiança. Essas palavras não aparecem no caderno de governança corporativa e aparecem aí combinado ao todo 13 vezes no caderno de governança da família empresária. Então, esse jogo de palavras, esse breve jogo de palavras, acho que eu desliguei aqui, não, é só para ilustrar que realmente são coisas bastante distintas e nem todo mundo tem empresa, todo mundo tem família, né? E a gente sabe que, quando se trata de família, existem várias dimensões de sentimentos, de emoção, de amor e de tantos outros fatores que precisam ser considerados para evitar realmente esse tipo de situação que possa vir a contaminar a empresa, a governança da empresa. Então, o caderno ele está construído dentro desse contexto, ele está feito de uma forma que procure orientar ou apoiar as famílias nessa formalização do que seria essa estrutura, né? Muitos, como já foi dito também aqui no painel anterior, as empresas que estão aqui estão de parabéns, porque já estão bastante avançadas nesse processo, mas o caderno ele vem para apoiar outras empresas para que possam avançar também, desmistificar um pouco a questão de tamanho, né, o porte da empresa. Isso pode ser feito em diferentes tamanhos de empresa ou fase da sua evolução, da sua maturidade. E com esse apoio, e vai ser detalhado aqui pela palestrante no painel, você vai ter lá todo um encaminhamento, todo um apoio para você entender quais são essas estruturas, quais são esses protocolos, quais são esses valores, como lidar com esses diferentes processos e, eventualmente, dificuldades. E, por fim, só reforçando, então, um pouco o que foi comentado, o objetivo, então, no final, é dar essa mensagem, deixar essa lembrança para as famílias empresárias que a família tem que estar unida, coesa, organizada, com os conflitos bem cuidados e bem amarrados dentro do que seja essa estrutura, dentro do que seja esse protocolo, e o caderno venha dar esse apoio e, com isso, ajudar também no sucesso, no contínuo sucesso aí das empresas e, obviamente, das famílias que compõem essas empresas familiares. Eu vou devolver a palavra para o Bruno, para que ele possa aí dar continuidade aí ao andamento do painel. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Vital. Gente, a versão do caderno vai estar sendo disponibilizada a todos vocês, tá? Recomendo realmente fortemente, realmente é uma leitura fácil, mas assim muito rica, né? Com muitos detalhes, realmente tenho certeza que vai fazer diferença, né? E para a gente dar início ao painel, eu queria convidar a Maria Eduarda Brenan Campos, tá? Que é a presidente do Conselho de Família do Grupo Cornélio Brenan, é a coordenadora da Comissão de Empresas Familiares, de Controle Familiar do IBGC, e vai comandar esse painel aqui, o último da tarde. Eduarda, por favor. Pessoal, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Vou guardar isso para a Cris e para a Núria. A gente hoje está com a sorte de estar com um time muito legal aqui para apresentar o caderno. Não é qualquer dupla. Elas têm passeado o Brasil afora e já tiveram em várias cidades fazendo a mesma apresentação que vão fazer para a gente aqui. Então, isso é uma coisa muito legal, porque elas estão lidando com vários públicos dentro do Brasil e agora estão aqui em Recife conosco. A gente vai receber aqui minha amiga de comissão, Cris Bianchi. Núria, por favor, venham para cá. Núria Ponte e Cris Bianchi.
Podem sentar à vontade. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas primeiro eu queria dizer que a Comissão de Empresas de Controle Familiar está muito bem representada aqui hoje, porque na plateia nós temos nossa querida amiga Célia Picon, onde é que ela está? Que, quando esse caderno foi feito, ela era a coordenadora da comissão. Eu realmente não participei da montagem do caderno. Mas Célia, além do conhecimento inestimável que todo mundo já viu que ela tem um carinho muito especial pela comissão e uma liderança dentro da comissão natural. Ela é a alma dessa comissão e a gente quer ela por perto sempre. Então, é muito bom ter você aqui também. Falando um pouquinho, então, do caderno, só muito rapidamente, a maneira como o IBGC gera conteúdo e distribui esse conteúdo para fora das suas paredes, para fora do seu escritório, das suas premises lá, é justamente através de cadernos. Então, esse caderno foi pensado, estudado, bolado pela comissão, da qual hoje em dia eu sou coordenadora, e Cris e Núria já estavam lá também. Cris é grande amiga lá na comissão. Ela é Executive Coach pela Columbia, ela é especializada em empresas familiares. Ela é membro de uma empresa familiar também da terceira geração. E, como eu já disse, nossa companheira de comissão. E Núria Ponte, também nossa grande amiga e apaixonada por governança familiar também. Núria é a quarta geração da família controladora dos azeites Borges, na Espanha. Uma empresa com mais de 120 anos já de atuação. Já tem a sexta geração a empresa dela. E ela é conselheira certificada também do IBGC e atua atualmente como conselheira em 2 empresas da família. E vou passar aqui, com muito prazer, o microfone para elas, porque elas têm muito a dividir, e eu acho que a apresentação delas está muito legal e muito rica hoje. Obrigada. Me passaram o controle remoto agora, vamos ver se eu consigo operar direitinho. Muito bem, o caderno de governança não pretende ser um caderno perfeito ou uma orientação totalmente completa, mas é um norte para as famílias empresárias que não têm ainda a governança familiar. Já foi dito muita coisa sobre governança familiar hoje, então é mais um reforço, é um alinhamento de valores, né? A governança familiar alinha valores, ela dá coesão para a família e ela previne conflitos. Ela administra seres humanos, né? A governança corporativa administra empresas, mas a governança familiar é mais delicada, né? Ela administra paixões, emoções, como já foi apresentado aqui. Tem uma delicadeza nisso e nós procuramos dar um norte para vocês que ainda não implantaram e até para quem já começou e, enfim, está querendo um encaminhamento. E para poder ajudá-los a ver a importância e ajudá-los também a fazer a governança na empresa de vocês. Então, muito bem, nós falamos, o caderno fala sobre conceitos básicos, desafios e recomendações. A importância da empresa familiar, eu acho que provavelmente vocês já sabem, né? 90% das empresas brasileiras são familiares. 62% do PIB nacional e 60% dos empregos vêm das empresas familiares. Não é mais do que isso, porque nós temos um Estado muito grande, com muitas empresas públicas e muitos funcionários públicos, senão nós teríamos uma representatividade maior do que essa. Eu digo nós porque também faço parte de empresa familiar. E no mundo, 70% do PIB global é de empresa familiar, né? Então, nós realmente somos muito importantes e a nossa perpetuidade é muito importante. Agora, o que é a governança familiar, né? Ela não é a corporativa, é uma governança que desenvolve relações da família com a empresa e relações entre os membros da família, para que as roupas sujas que normalmente a gente tem dentro da família não sejam lavadas na frente da empresa, para não interferir no andamento da empresa. Às vezes nem é empresa, às vezes é só patrimônio, né? Nem sempre existe uma empresa constituída, às vezes é só enfim, patrimônio físico ou investimentos, mas, de qualquer forma, a gerência de qualquer coisa que seja, que pertença a uma família, ela depende da estabilidade da família, da estabilidade das relações dos membros da família. E é isso que a governança
familiar vem cuidar, né? Ela cuida de valores familiares, ela cuida de propósito, ela alinha esses propósitos, esses valores, princípios e missão, e estabelece regras para administrar isso, para que as pessoas daquela família falem um só idioma e estejam em consenso para poder tocar os próprios negócios, para poder administrar os próprios patrimônios. Então, existe um conjunto integrado de princípios orientadores, fóruns, normas, serviços, etc., tudo organizado para que não haja conflitos de utilização, conflitos de poder, conflitos de atenção também, porque tem gente que acha por que fulano pode usar isso, por que eu não posso, enfim. Toda uma administração emocional, na verdade, é bastante emocional, né? A família é bastante emocional e a governança familiar vem dar uma forma para isso, vem dar regras, vem dar fóruns de discussão. Onde é que eu levo o problema se eu vou me divorciar e o que pode acontecer com o patrimônio familiar? É no fórum de família, normalmente, que isso é discutido. Então, são várias regras, várias orientações, várias formas de se discutir para que as famílias tenham consenso e concordância para administrar as próprias propriedades. Então, que tamanho de família isso funciona? Em qualquer, né? Desde a padaria até grandes empresas. Normalmente, grandes empresas já estão mais avançadas nisso, nem todas, mas várias. Então, mas funciona até para a padaria mesmo, até para a barraquinha de qualquer coisa, né? Porque sempre tem uma família, a família sempre tem potenciais conflitos, nem toda família tem conflito, mas eles estão lá, são potenciais, podem acontecer. E é bom ter regras, e é bom ter formas de se administrar isso antes que esses conflitos surjam, né? Então, na hora que você perde a cabeça, o que eu faço, né? Vamos lá para o fórum de família e vamos ver quais foram as regras que foram estabelecidas para que a gente consiga administrar problemas que, de outra forma, podem levar as empresas à bancarrota. Muito bem. Então, aqui são os famosos 3 círculos que compõem as famílias empresárias, empresas familiares, enfim. Nós temos o círculo amarelo, que é o círculo de propriedade, onde estão os acionistas. Nós temos o círculo azul, que é o círculo de gestão, onde estão os gestores. E nós temos o círculo vermelho, que é o da paixão, que é onde está a família, né? Nós colocamos essas cores dessa forma para justamente mostrar que família é onde está a emoção, a propriedade é onde está o dinheiro, e o azul, que tem que ter sangue frio, é onde está a gestão do negócio. Então, ele se sobrepõe em várias áreas, quer dizer que coisas da governança familiar podem, inclusive, afetar a gestão e a propriedade, porque não há como se estabelecer um limite rigorosíssimo do que é cuidado pela governança familiar, do que é cuidado pela governança empresarial e do que é cuidado pelo acordo de acionistas. Mas há, sim, partes em que elas não se tocam e sempre é bom que os 3 círculos estejam organizados e, obviamente, nós estamos falando do círculo vermelho. Muito bem. Qual é a característica das empresas familiares? Elas têm um propósito, elas têm um legado moral, elas têm valores, né, valores que são transmitidos desde o fundador, às vezes até diante, né, dos ancestrais dos fundadores. Ela tem uma história, uma trajetória. Quando ela está no começo, ela nem tem essa história, né, mas vai montar uma, quer dizer, não é porque você não tem no momento que você não terá, pode não ter pensado ainda qual é o legado da sua empresa familiar, mas ele certamente existirá quando crescer. Então, sempre é o momento de se estabelecer a governança familiar, não importa o tamanho, não importa a maturidade da empresa da qual você pertence. Desafios, né? Tem o desafio de perpetuar a identidade familiar, porque as famílias vão crescendo muito, vão se casando e vão se dissociando, pessoas vão morar em outras cidades, outros países, etc. Então, há uma dificuldade em se perpetuar a identidade familiar. Estratégia para liquidez é um desafio, quer dizer, pode ter gente que queira sair da sua empresa familiar ou da sua família. Da família a gente não sai, da família empresária, sim, a gente pode sair, né?
Então, um dos desafios é a estratégia para a liquidez. A união familiar também é importante, é um desafio, porque a família começa a crescer muito e, às vezes, desagrega por distância, por briga, tem uma série de motivos, né, para se desunir. Dinâmica das relações, isso começa a entrar gente de fora, misturam-se as culturas, às vezes para melhor, às vezes para pior, enfim, não há necessariamente uma regra, mas há uma dinâmica de relações conforme vai crescendo. A retenção de talentos é um problema, porque tem muito executivo que não quer trabalhar em empresa familiar, que fala, não, teu filho do dono, o que eu estou fazendo aqui? Né? Não tenho futuro. Então, isto é um desafio na empresa familiar. A renovação também, porque há uma tradição que, às vezes, tende a impedir a renovação. Formação das próximas gerações é uma coisa a ser estudada pela governança familiar, quer dizer, o que essa família vai definir como futuro para esses descendentes. Processo sucessório, nossa, esse é o mais importante, né? O painel anterior falou sobre isso. Processo sucessório é bem emocional, né? Tem uma emoção ali, uma emoção de apego, emoção de confiança, ou de falta de confiança, enfim, de insegurança, de segurança, enfim. São vários os desafios. Aqui mostra como que, se a governança for implantada rapidamente, familiar, como que é benéfico. Quanto mais o tempo passa, mais complexo se torna a família, a empresa, e mais complexo se torna a implantação da governança familiar. Então, quando você tem a empresa no começo, você tem baixa complexidade. Nossa, eu não sei fazer esse laser aqui, tá? Então, a gente tem aqui o fundador e o tempo, né? Então, quando está na primeira geração, tudo é fácil, o tamanho é pequeno, o desejo de riqueza é pequeno, o desejo, na verdade, é de... Eu estou montando essa empresa aqui para dar de comer para a minha família, né? As empresas familiares começam dando de comer para a família. A família é pequena, o senso de tradição ainda não existe, porque não foi... as pessoas não têm noção do senso de tradição ainda, né? Isso não se chama atenção para isso. Assumir riscos, assume-se muitos riscos, porque, afinal de contas, nós estamos tentando pagar o almoço de amanhã. Então, assume-se qualquer risco. Né? No começo de uma empresa familiar, assume-se qualquer risco. A união familiar é muito grande. Às vezes, eu me lembro da minha avó trabalhando com meu pai, com os vizinhos, com os amigos, com todo mundo que aparecia, entrava na empresa e ia trabalhar também. Né? E o empenho da família também é altíssimo no começo. Todo mundo quer que aquilo dê certo. Conforme vai mudando de geração, as coisas vão mudando, vão evoluindo de várias formas, para bem ou para mal, vão evoluindo. Então, a união familiar cai, porque a família pode crescer muito, embora hoje em dia as famílias cresçam menos do que cresciam antes, mas a união familiar cai, assumir riscos começa a cair muito, porque há uma estabilidade, há mais um sentido de preservação do que assumir risco para ver se consegue pagar o almoço já está pago, né? A complexidade do negócio sobe, o desejo de riqueza sobe, porque muda-se de patamar, né? Muda-se de patamar social. O tamanho da família aumenta, o senso de tradição sobe e falta aqui o empenho da família cai. Cai porque já está todo mundo muito mais acomodado. E isso não significa que não seja importante estabelecer governança familiar aqui. Em qualquer ponto é importante. É mais fácil e mais eficaz quanto mais cedo for, porque é mais fácil de negociar regras, é mais fácil de apaziguar ânimos, é mais fácil de traçar visão de futuro, é mais fácil, tudo é mais fácil porque a complexidade é baixa. Né? Muito bem. Qual é a estrutura da governança familiar? Nós temos 3 conselhos, como eu mostrei naqueles 3 círculos. Né? Temos o conselho de administração, que mexe com o negócio, o conselho de sócios, que mexe com o patrimônio, e o conselho de família, que justamente mexe com a política das famílias. Né? Existe o protocolo familiar, que, inclusive, o IBGC já está com ele no forno, já está em discussão pública, e vai dar mais ou menos um norte para como montar essas políticas de família que administrem potenciais conflitos antes deles acontecerem, né? Que estabeleçam as regras para que a gente consiga tomar decisões num momento de cabeça quente. Né? Então, os 3 têm que trabalhar de forma coordenada para que a empresa consiga não ter influência
de desavenças entre membros da família. Muito bem. Aqui tem um gráfico que dá a impressão que ele só vai servir para uma multinacional gigantesca familiar, né? Tá bem, tem comitê de acionistas, conselho de administração, mas quanto mais simples é a família, quanto mais no início ela está, mais esses triângulos e esses círculos se sobrepõem, né? Nós temos uma assembleia familiar e um conselho de família, que se a empresa é pequenininha, ele é o mesmo, né? Nós temos uma assembleia de acionistas e um comitê de acionistas também, que quando a empresa é pequena, isto aqui é a mesma coisa que isto aqui, né? O conselho de acionistas em empresas pequenininhas, ele é, na verdade, a assembleia de família, é o conselho de administração e é a diretoria executiva. Junta-se. Conforme vai crescendo, nós chegamos numa distribuição mais detalhada e mais dividida das funções de propriedade, de família e de gestão, né? Aqui tem, inclusive, um family office, que, quando as empresas são pequenas, ele não é a própria família que gere, né? Práticas recomendadas. Comunicação e transparência é uma prática recomendada para tudo, e aqui também, né? Deveria ser uma prática mandatória para qualquer coisa na vida. Na governança familiar é muito importante, porque nós estamos juntando vários membros da família e todos deveriam saber o que está acontecendo sem ter a sensação de que algo está sendo escondido. A transparência é hiper importante sempre, né? Na governança familiar também. Todos os membros que estão compondo um conselho familiar, eles têm que ter a exata noção de que está tudo muito aberto, tudo em discussão, para consensos e para que a família esteja apaziguada, né? Para poder tocar aquela empresa familiar ou aquele propriedade familiar. Meritocracia. Meritocracia é uma coisa muito difícil em empresa familiar. Normalmente, a empresa familiar é mais apaixonada e há preferências ou há falta de confiança, ou há, enfim. Mas o caderno sugere bem fortemente que se adote a meritocracia, porque é mais adequada. A gente costuma adotar a meritocracia para os outros, né? Para os parentes da gente não, mas, na verdade, a prática diz claramente, mostra claramente que é mais importante do que preferências. A responsabilidade social, as famílias empresárias tendem a ser responsáveis socialmente, elas se integram aos funcionários, elas se integram ao ambiente, elas se integram à vizinhança, né? Então, é importante a responsabilidade social. Estou chutando alguma coisa aqui. A proteção jurídica da família. É difícil ver famílias empresárias pequenas com proteção jurídica adequada. Chega um determinado ponto que isso até começa a acontecer, mas a proteção jurídica é muito importante. A família tende a ter muita coisa no fio do bigode, ou muito na confiança, ou muito porque eu conheço, é meu parente, é meu primo, é meu irmão, é meu vizinho, minha mulher, meu marido, não sei. A proteção jurídica é extremamente importante, mesmo com todas essas práticas de confiança e fé que a família empresária costuma ter. Protocolos e regras, como eu disse, o IBGC está produzindo um protocolo familiar. São as regrinhas para poder reger o que quer que possa mostrar conflito de utilização, conflito de controle, enfim. O protocolo vai ser mais claro sobre isso, né? E aí fica uma mensagem, né, de que qual é a importância desta governança. O caderno deixa isso muito claro, dá os caminhos e as estruturas. Não é completo, mas todas as pessoas que começam a mexer nisso, que eu já apresentei o caderno, elas passam a desenvolver outros complementos, porque isso é muito particular de cada família, né? É apenas um norte. Agora, eu gostaria de ressaltar que este caderno é a ferramenta que lida com o ser humano, é a ferramenta que lida com a parte emocional da empresa familiar, né? Ou da família empresária. Então, é aquilo que vai deixar para vocês, é uma cartilhazinha, pode ser uma cartilhazinha, né, um fórum,
onde vocês consigam administrar aquilo que é o mais difícil, que é a emoção, né? Quando eu estou bravo porque, enfim, eu quero fazer uma coisa, não estou me deixando, é o propósito e o valor da família empresária que tem que me nortear, né? Por que eu tenho que agir desta forma? Ou por que eu tenho que fazer aquilo? Porque nós temos, a governança familiar me mostra que eu tenho uma visão de futuro, de longevidade, de valores em comum com o resto da minha família, e que, por isso, é que eu vou me comportar daquela forma, ou cumprir acordos, ou, enfim, estar coeso e coordenado com o resto da minha família. É isso.